Boa tarde, gente. A professora vai passar para vocês um vídeo com as aulas do dia 13, 14 e 15 das nossas atividades da semana, combinado? Então vamos lá. Peguem as atividades de vocês no envelope pardo, né? E vamos lá. Abra o livro interdisciplinar nas páginas 34 e 35, acompanhe a leitura e responda as perguntas. Então vamos lá. Os mapas. Além do globo terrestre, podemos representar o planeta Terra ou parte dele por meio de um mapa. O mapa é a representação da superfície curva do planeta Terra em uma superfície plana, como a superfície de uma folha de papel. O mapa que representa toda a superfície terrestre é denominado planisfério. Observe o planisfério a seguir. Então, nós temos aqui, ó, planisfério político. Nós temos aqui os países, ó, o Brasil aqui, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Mongólia, temos os países aqui. Ele era o globo terrestre e eles pegaram, abriram e colocaram como se fosse numa folha. Então se chama planisfério, porque ele está plano, não está curvo. O que você vê no planisfério acima? Se você observasse o globo terrestre, veria as mesmas coisas que vê no mapa acima. Ao mesmo tempo, explique. Por exemplo, se eu estou vendo o globo, vocês têm o globo que vocês montaram aí, certo? Achem essa parte que está aí, a parte do Brasil. Vocês conseguem ver onde o Brasil está? Vocês conseguem ver tudo que está aqui, do jeito que está aqui no mapa? Tudo plano? Você consegue ver tudo ao mesmo tempo? Ou você tem que ficar virando o planisfério, o globo terrestre para observar tudo que está aqui nesse mapa? Se vocês não conseguirem responder aqui mesmo no livro, podem responder no caderno, tá bom? 3. Com base no planisfério, elabore um roteiro de viagem no caderno, partindo do Brasil e visitando um país africano, um europeu e um asiático, respectivamente. Então, você vai sair do Brasil, porque a gente mora no Brasil, certo? E aí vai achar aqui, gente, um país africano, um país europeu e um país asiático, certo? Vocês vão fazer... vocês podem fazer até aqui mesmo, se vocês quiserem. Saindo do Brasil, vocês vão fazendo com pontilhadinhos para vocês chegarem até o destino de vocês. Por exemplo, aqui, eu tô no Brasil. Aí eu quero chegar aqui na Angola. Posso fazer aqueles pontilhadinhos, sabe? Que nem passinho de mapa do tesouro. Entendeu? Vocês podem fazer assim, se vocês quiserem. Agora, se vocês quiserem escrever, podem escrever. Tá bom? Vamos lá. Os primeiros mapas. Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram diferentes formas de representar o local onde viviam. Há milhares de anos, os mapas eram feitos nas paredes das cavernas, em placas de argila ou de madeira, em peles de animais, entre outras superfícies. Esses mapas representavam a visão de um mundo de cada povo de acordo com suas crenças, técnicas e cultura. Eles mostravam os rios, os povoados e os caminhos conhecidos. Essa aqui é uma réplica do mapa de Gassur, feito em placa de argila de 1500 anos atrás, do Museu Britânico em Londres. Vamos lá. 4. Há milhares de anos, os mapas eram feitos sobre quais superfícies? Aí vocês podem colocar lá nas paredes das cavernas, em placas de argila ou madeira, em peles de animais ou em outras superfícies. O que esses mapas representavam? Representavam os rios, os povoados e os caminhos conhecidos. É isso que era representado nos mapas há milhares de anos. Leia o texto e responda às questões. Em escavações na Turquia, foi encontrado um mapa desenhado em rochas, datado de 8.000 anos atrás. Esse mapa representava as moradias de um povoado e um vulcão. Esse aqui, gente, é um sítio arqueológico, tá na Turquia. De acordo com o texto, que objeto foi encontrado em escavação na Turquia? O que eles encontraram lá? Encontraram um mapa, muito bem. Esse objeto era feito sobre qual superfície?
Ele era desenhado em rochas. E o que ele representava? Representava as moradias de um povoado e um vulcão, certo? Então vamos lá. Aqui está marcado copie no caderno, mas vocês podem fazer aqui na frente mesmo, porque tem espaço, ó. Separe as sílabas. Leão, vocês vão colocar lá, leão. Portão, portão. Lembra quando a professora falou que quando a gente vai separar as sílabas, a gente coloca uma sílaba, um hífen e o restante da sílaba? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, peraí. Portão, vou abrir uma nova página e vou separar a página da palavra portão. Por exemplo, por, tracinho, tão. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Ó, portão. Vamos ver outra palavra. Caminhão. Vamos ver. Outra palavrinha, caminhão. Caminhão. Certo? Separação de sílabas é assim que eu faço. Depois, irmã. Pimentões. Carrão. Ah, uma coisa. Quando eu tenho palavras com dois R's, gente, eu tenho que separar assim, ó. Carrão. Eu nunca posso deixar os dois R's juntos, tá? Ou então, depois rão. Não posso. Tem que deixar assim, depois rão. Carrão, tá? Só uma diquinha para vocês. Corações, depois macarrão. Aqui também macarrão, também tem dois R's. Eu coloco um para um lado e o outro para o outro lado, tá? Então, vamos lá. Escreva as palavras na ordem alfabética. Aqui eu tenho 10 palavrinhas. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas 10 palavrinhas e vou colocar aqui abaixo na ordem alfabética. Eu tenho palavra que começa com a letra A aqui. Tem aqui, ó, anão. Eu vou colocar a palavra anão. Depois eu tenho palavra com B. Tenho balões. Vou colocar aqui no 2, balões, certo? Opa. Vamos lá, então. Em arte, gente. Esse aqui é o nome da escola que fez esse projeto, tá? Então, vamos lá. Você conhece essa obra? Ela é uma releitura da obra Abapuru. Aqui tá escrito errado, tá, gente? É Abaporu, que é R, tá? De Tarsila do Amaral. Romero Brito fez uma homenagem a esta artista brasileira tão importante. Observe o quadro que Tarsila pintou e o que Romero Brito pintou. Aqui é o que a Tarsila do Amaral pintou e esse foi o que o Romero Brito pintou, certo? Qual dos dois quadros você gostou mais? O da Tarsila ou o do Romero? O que você viu de diferente nos dois quadros? Quais são as diferenças aqui entre os dois quadros? Quais tipos de traço Romero Brito utiliza em sua obra? Que tipo de traço ele usa? Aqui, ó. Ele usa aqui traços inclinados para a direita, para a esquerda. Ele usa círculos. Ele usa traços retos, curvos, né? Pesquise o que significa Abapuru. Então, vamos lá. Vamos ver o que significa Abapuru? Abapuru. O que significa Abapuru? Significa... Aba significa homem, pora, gente, eu, comer. Sendo assim, significa homem que come ou homem antropófago. Então, Abapuru significa o homem que come gente. Certo? Essa é a nossa aula do dia 13, combinado? Agora, gente, a gente vai para a nossa aula do dia 14, que fala de sinais de pontuação. Vírgula é o sinal usado para indicar uma pequena pausa na leitura.
alguns usos da vírgula. Separar fatos dentro da frase, por exemplo, chegando à classe, pegue o giz. Separar as enumerações dentro da frase. Exemplo, recolhemos muitas tralhas. Botão, barbante, algodão, papel, tinta e pincel. Indica lugares, datas e números. Por exemplo, Olinda, aí tá aqui, Olinda que é a cidade. 23 de maio de 2020. Rua Prefeito Paulo Nogueira, vírgula, 267. Aqui no caso, ao invés de colocar lá número, ele colocou a vírgula, tá? Separar uma palavra que indica chamamento. Exemplo, Ana Luísa, não perca a esportiva. Entenderam? Agora, gente, vocês vão reescrever as frases e colocar a vírgula quando for necessário. Por exemplo, Mariana foi à escola e levou lápis, caderno, borracha, lapiseira e livro. Como é que eu iria escrever essa frase com a vírgula no lugar correto? Mariana foi à escola e levou lápis, vírgula, caderno, vírgula, borracha, vírgula, lapiseira e livro. São Paulo, 24 de fevereiro de 2020. São Paulo, 24 de fevereiro de 2020. Então, onde eu vou colocar a vírgula aqui? São Paulo, vírgula, 24 de fevereiro de 2020. Rua da Palma, 950. Onde eu vou colocar aqui a vírgula? Rua da Palma, vírgula, 950. Então, eu vou reescrever as frases nos retângulos abaixo, tá, gente? Gente, desculpem o barulhinho externo, é que o Samuel tá empolgado, tá? Então, no nosso livro interdisciplinar, vocês vão abrir nas páginas 36, 37 e 38, vão acompanhar a leitura e responder as questões do livro e no livro. Há cerca de 1900 anos, Claude Ptolomeu, em sua obra Geografia, descreveu as instruções para a produção dos mapas e apresentou 27 mapas, entre eles o planisfério. Com esse material, foi possível recriar o planisfério descrito por Ptolomeu, que se aproxima bastante dos mapas atuais da superfície terrestre por utilizar um sistema de linhas que permite localizar alguns lugares. Então, esse mapa é bem antigo, ele é de 1900 anos atrás e ele já tinha as linhas aqui, ó, igual tem no planisfério que a gente vê hoje. Aqui, ó, réplica do planisfério de Ptolomeu de 1492. Nesse mapa estão representados o mar Mediterrâneo, o litoral da Europa e a parte da Ásia e da África. A obra de Ptolomeu inspirou a produção de mapas pelos povos árabes e, posteriormente, pelos povos europeus. 6. Assinale os elementos que aproximam o planisfério de Ptolomeu dos mapas atuais. O que tinha no mapa de Ptolomeu que tem hoje nos planisférios? Tem medidas? Não. Tem sistema de linhas? Sim, igual o nosso, só que tem essas linhas que dividem. Quer ver? Vou achar aqui o nosso planisfério que a professora mostrou na aula do dia 13. Aqui, ó. Sistema de linhas, certo? E aqui também, quer ver? Deixa eu mostrar. Do Ptolomeu. Localização de alguns lugares. Aqui fala que tá mostrando o mar Mediterrâneo, litoral da Europa. Igual aqui, gente. No planisfério utilizado hoje. Mostra a mesma coisa. Mar Mediterrâneo, a Europa. Que tem as localizações separadas por nomes, ó. Dá pra gente saber onde tá um lugar, onde tá outro lugar. Vamos ver. Opa. A partir do ano 1500, os europeus realizaram diversas viagens marítimas pelo mundo. As viagens marítimas e o desenvolvimento de instrumentos de navegação permitiram conhecer melhor os continentes e os oceanos, além de favorecer a produção de mapas com informações mais precisas.
Observe um planisfério muito utilizado nessa época. Então, nessa época, era usado dessa forma. Podem ver que na foto até você consegue ver que o papel é bem antigo. Ó. Então, vamos lá. Planisfério de Cantino de 1502 para ajudar os navegadores. Esses planisférios continham um sistema minucioso de direções que indicavam como chegar ao litoral dos continentes e aos portos, certo? 8. Complete a frase com as palavras do quadro. Então, eu tenho aqui mapas, oceanos, continentes e navegação. A gente vai completar as frases com essas palavrinhas. As viagens marítimas realizadas pelos europeus a partir dos anos 1500 permitiram ampliar o conhecimento sobre os continentes e os oceanos. Somado a isso, o desenvolvimento de instrumentos de navegação promoveu avanços na produção de mapas, certo? Eu utilizei todas as palavrinhas, né, as 4 palavras do quadro para completar essa frase. De acordo com o planisfério de Cantino, quais continentes foram representados? Então, aqui ele representou a África, parte da América e da Europa e da Ásia, nesse mapa aqui acima, ok? Em 1569, Gerardus Mercator desenvolveu uma representação da superfície terrestre com poucas distorções, o que facilitou a navegação. Nessa representação, uma linha reta do mapa correspondia a uma reta de igual direção no oceano. Esse é o planisfério Typus Orbis Terrarum de Ortelos. Foto em 1571, esse planisfério é inspirado nas ideias de Mercator, que, embora tenha poucas distorções, representa as áreas dos polos maiores dos que são na realidade. Assinale as características da representação criada por Mercator. O planisfério do Mercator não representa nenhuma distorção. O planisfério de Mercator apresenta algumas distorções nas áreas dos polos. É igual que está nessa observação aqui ao lado na legendinha da foto. Então, isso aqui é verdadeiro. O planisfério de Mercator facilitou a navegação, pois uma reta no mapa correspondia a uma reta de igual direção no oceano. Também está falando aqui no texto lido acima, mas também é verdadeiro. O planisfério de Mercator dificultou a navegação, pois ele não apresentava um sistema de direções que ajudasse a chegar aos portos. Isso também não é certo. Então, eu vou colocar um xizinho no segundo e no terceiro. 11. De acordo com o planisfério de Ortelius, quais continentes você consegue identificar? A África, a Europa, a Ásia, a América, a Oceania e a Antártida. Tá bom? Vamos lá. Peguem o EMAI de vocês. Deixa a professora só conferir qual é a página do EMAI. Então, gente, é na página 24. Peguem o EMAI de vocês, abram na página 24 e vamos ler essa atividade. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro, com os seguintes resultados: Botafogo 97, Flamengo 247, Fluminense 133, Vasco da Gama 108 e outros 102. Números de torcedores, tá? Então, aqui eu tenho o nome dos times, né? E aqui eu tenho o número de torcedores. Então, vocês vão responder. Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro? B. Quantos votos obteve o Fluminense? Vocês vão responder sempre aqui ao lado da pergunta, tá? Quais times tiveram mais de 150 votos? Então, eu vou olhar na minha tabela, vou ver quais times tiveram mais de 150 votos e vou colocar aqui. Quais times tiveram menos de 100 pontos?
Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Então, eu vou olhar lá. O Vasco da Gama teve 108. E o Botafogo teve 97. Então, quantos votos a mais que o Vasco da Gama teve que o Botafogo? Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores. Para eu saber disso, eu tenho que somar tudo, tá, gente? Todos os números de torcedores, colocar o valor aqui para eu descobrir se essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores. Aqui na minha folha não tem, mas no livro de vocês tem mais uma pergunta. Houve mais de 1.000 torcedores participantes dessa votação? Se sim, vocês coloquem sim, e se não, só colocar não. Combinado? Sequência 4, na página 25. André colocou sua coleção de bolinhas de gude em 3 latas, anotando em etiquetas as quantidades e as cores. Então, no azul eu tenho 23, no verde 35 e no amarelo eu tenho 21 bolinhas. Em um papel, André escreveu 23 mais 35 mais 21, que foi igual a 79. E a professora passou correndo. Perguntinhas. O que André quis registrar? O que ele quis registrar com isso aqui? 23 mais 35 mais 21 igual a 79. O que ele quis registrar aqui? Como você lê o sinal de mais? Como que você lê? Esse sinal de cruz aqui, você lê como mais, menos? E o sinal de 2 tracinhos, um paralelo ao outro? Como é que é? Ele é igual, é diferente? Das 35 bolinhas verdes, André deu 7 a seu irmão mais novo. Ele escreveu em sua caderneta 35-7, tracinho, 28. O que é isso? O que André quis registrar na caderneta? 35 menos. Quando eu falo menos, ele está tirando ou ele está colocando? Aí eu vou colocar aqui. Como você lê o sinal de esse tracinho, esse hífen, assim, esse sinalzinho assim? Como é que você lê? Menos, mais, multiplicação, divisão? Como é que você lê? E a gente terminou a nossa aula do dia 14. E vamos assim para a nossa aula do dia 15. Vamos ver se a gente tem matemática. A gente já faz matemática primeiro. Peraí. Vamos lá. Para a página 26. Vamos lá. A gente já está com o livro na mão, né? Depois a gente volta para fazer História, Geografia e Ciências. Vamos lá. Leia cada uma das informações, das situações apresentadas e escolha uma forma de resolver. Quatro amigos colecionam figurinhas de um álbum que conta a história do futebol. A. Paulo tem 32 figurinhas e Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Gente, esse espaço é para fazer a continha, tá? 32 mais 56 igual, e vão colocar a resposta. Não é só para colocar a resposta igual vocês estão fazendo na prova, tá, gente? Eu vi que tem gente não fazendo as continhas na prova e nas outras atividades. O professor quer que vocês armem a continha aqui, coloquem lá 32 mais 56 igual e colocar a resposta embaixo. Tá certo? Das 65 figurinhas que Celso tem, 11 são repetidas. Quantas figurinhas ele pode colocar no álbum? Se ele tem 65 figurinhas, só que 11 já não pode colocar no álbum, quantas figurinhas ele pode colocar? Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. No total, ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou de sua tia? Ele comprou 45 e ganhou mais algumas, mas eu não sei. Eu quero saber quantas ele ganhou. No total, ele tem 67. Então, primeira coisa, tem que colocar os 67 menos as que ele comprou para dar o valor das figurinhas que ele ganhou da tia. Certo? Jorge colocou 27 figurinhas no álbum
E ainda restam 12. Quantas figurinhas ele tem? Então, ele colou já 27 figurinhas, mas ainda tem 12. Quantas figurinhas ele tem? Aqui abaixo. No livro de vocês tem mais coisa, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. No livro de vocês tem... E aí tem um quadrinho, peraí. Aqui tem um quadrinho para vocês responderem. Certo? Aí tem. Aqui tá. Um quadrinho. Certo? Mais 30. De vocês também tem isso, tá, gente? Aqui embaixo desse outro. Ai, Jesus. Então, aqui embaixo desses dois quadros, ainda tem mais esse. Então, 12 mais 15 igual... E vocês vão colocar a resposta aqui. 23 mais alguma coisa que eu não sei igual a 37. 23 mais quanto que dá 37? Aí, aqui, ó. Alguma coisa mais 13 igual a 26. Quanto mais 13 que dá 26? Aqui tem alguma coisa mais alguma coisa igual a 22. E no último, vocês têm aqui 50 igual 25 mais quanto? Quanto mais quanto que dá? Desculpa, gente. 50. É igual 25 mais quanto que dá 50? E aqui no 100, igual quanto mais 30 que dá 100? Certo? Vocês vão completar isso aí. Atividade 4.3, vamos lá. Deixa a professora ver. Resolva. Luísa tinha 24 figurinhas e ganhou 32 de Luana. Quantas figurinhas ela tem agora? Então, ela tinha 24 e ganhou 32. Com quantas ela ficou? Não esqueçam de fazer a conta nesse espaço, gente. Marta tinha 54 figurinhas. Ela perdeu 22 num jogo de bafo. Quantas figurinhas ela tem agora? Cecília tinha algumas figurinhas, comprou 25 e ficou com 56. Quantas figurinhas ela tinha inicialmente? Então, eu não sei quantas ela tinha. Só sei que ela comprou 25 e ficou com 56. Com quantas ela ficou? Quantas ela tinha inicialmente? Laura perdeu 12 figurinhas no jogo de bafo. E depois perdeu 15 figurinhas. O que aconteceu com a coleção de Laura? Ela perdeu 12 no jogo de bafo e depois perdeu outras 15 figurinhas. O que aconteceu com a coleção de Laura? Ela aumentou? Ela diminuiu ainda mais? O que aconteceu? Certo? Então, a gente já fez as nossas atividades do EMAI. A gente vai pegar o nosso livro interdisciplinar. Como a professora falou para vocês, que devido às nossas avaliações, essa semana não tivemos aula de educação física, tá? Por conta disso, por conta das nossas avaliações. Então, vocês vão abrir o livro interdisciplinar nas páginas 39 e 41, vão acompanhar a leitura da professora e responder as questões, combinado? Os mapas na atualidade. Com o aperfeiçoamento das técnicas de representação da superfície terrestre, foi possível elaborar mapas com maior rigor e exatidão. As fotografias aéreas feitas por câmeras fotográficas instaladas em aviões e as imagens produzidas por satélites artificiais fornecem várias informações sobre a superfície terrestre, como as áreas desmatadas, a localização dos municípios e as condições da atmosfera.
Essas informações são utilizadas na elaboração de diversos tipos de mapa. Então, observem aqui, ó. A primeira foto, a gente tem uma imagem de satélite da parte do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2017. E esse outro mapa do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2017, certo? Esse aqui é uma imagem do satélite. Pela imagem do satélite, eles fizeram o mapa, certo? 12. Quais elementos você consegue identificar na imagem de satélite? O que a gente pode identificar? As árvores, as construções, as ruas, rochas, praias e o mar, certo? Complete a legenda do mapa representando a área construída e a área verde. Área construída. Achurado. Aqui, ó. Área construída tá aqui. E a área verde, aqui em verde, ó. Tá vendo? Achurado significa isso aqui, tá vendo? Que é tudo xadrezinho. E a área verde está em verde mesmo, ó. A área construída tá aqui, tipo xadrez, sabe? De 2 tons de laranja. E em verde tá a área verde, certo? Todos os elementos que você identificou na imagem de satélite aparecem no mapa? Tudo o que a gente identificou, lembra que a gente identificou árvores, construções, rochas, ruas, praias e mares? E mar, né? Tá tudo identificado aqui ou não? Não. E por que não? Porque qual era a finalidade desse mapa? Mostrar somente o quê? Né? Agora a gente vai observar essa imagem de satélite no município de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, em 2017. Quais os elementos aparecem na imagem de satélite? Aparecem árvores, construções, que são essas casas aqui, os gramados, né, das construções e ruas, olha. Certo? Como você representou esses elementos na legenda do mapa? A gente pode representar esses elementos por meios de cores, né? E de símbolos. Por exemplo, lá eu quero representar as árvores, eu coloco verde. As casinhas, eu posso colocar laranjinha por causa da cor do telhado. As ruas, como aqui tá tudo asfaltado, eu posso colocar de cinza, entendeu? Compare o seu mapa com os mapas feitos pelos colegas. Essa parte aqui, gente, a gente não vai fazer o mapa, tá? Disso aqui. Não precisa fazer, tá? O mapa desse daqui a gente não precisa desenhar, só colocar a resposta mesmo no 1. Vocês vão responder as 2 perguntinhas, tá? E no 2 a gente nem vai responder, porque a gente não vai fazer o mapa. Combinado? Que seria melhor se a gente fizesse se estivesse em sala de aula, ok? Então, eu fiz esse vídeo mais rápido para mostrar para vocês, porque a gente bateu bem na tecla das avaliações, só para não deixar as atividades por fazer e atrasá-las, né? Então, como combinado, vocês deverão tirar as fotos, mandar para a professora, para que a professora confirme a presença de vocês, ok? Então, por hoje é só. Tenham uma quinta-feira abençoada e até amanhã. Tchau!